Boa noite a todos os participantes da Semana Acadêmica da FATEC Rio Preto. Sou a professora Adriana Alvarenga Desani, responsável pelas disciplinas de Infraestrutura, Logística e Marketing da FATEC Rio Preto. Dando sequência às atividades dessa noite, com a palestra Marketing Digital e Inovação, que será ministrada pela professora Wala Ismail, um breve currículo da nossa palestrante. Empresária, professora e coordenadora do curso de pós-graduação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no curso de Gestão e Operações em E-Commerce. Filha de imigrantes libaneses e natural de Guarulhos, na Grande São Paulo, formou-se em Publicidade, Propaganda e Marketing, mas não contente somente com as abordagens acadêmicas, buscou mais conhecimentos e práticas em áreas como edição de vídeos promocionais e de propaganda, criação de peças publicitárias, gestão de projetos, web design, planejamento do e-commerce, briefing e atendimento. Atuou em empresas como Unida Rents, Acar, Embratec, Empresa Brasileira de Tecnologia, Goodcar e Master Corporate Fleet, diretamente envolvida em eventos como Fórmula 1 Brasil, São Paulo, e projetos de Business Intelligence, junto a clientes como SBT, Gerdau, Protege, Bandeirantes Energia, Eletropaulo, EMS Signum, Pharma, Ticket, Orça Papel e Celulose, TAM, Atacadão, Grupo Votorantim, entre outras. Sócia das plataformas Orbital Commerce e Orbital Zap, atendimento. Desde 2008, responde como CMO na agência Sinaliza Web Agência CEO e Marketing Digital. Wala Ismail, seja bem-vinda à FATEC Rio Preto. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, vamos lá, eu posso já iniciar a apresentação? Pode, Wala, fica à vontade. Certo. Compartilhar a tela, né? Deixa eu compartilhar aqui, só um instantinho. Acredito que todos estão vendo já a tela, né? Bom, obrigada, professora. Vou iniciar aqui, então, né? Ela já falou um pouquinho sobre mim, eu sempre inicio falando, mas como ela já falou tudo, então já vamos direto ao ponto. Eu separei aqui alguns pontos principais da parte do marketing digital para passar para vocês, né? E que são fundamentais para todo mundo que está iniciando um negócio digital. Todos esses pontos que eu vou passar aqui hoje, até mesmo para o sucesso do negócio, como empresário, né? Ou pessoas que estão trabalhando dentro de projetos digitais, precisa ter, né? Precisa se atentar, né? Então, alguns conceitos, algumas coisas que eu vou passar aqui para vocês que eu acredito que seja bastante importante para o início de uma vida dentro do marketing digital com sucesso, tá? Então, eu começo sempre falando um pouquinho, vou ler, né? O que é o marketing digital, o conceito. Então, o marketing digital é promover produtos ou marcas por meio de mídias digitais. Ele é uma das principais maneiras que as empresas têm para se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo. O que é o momento certo, né? É aquele momento em que a gente coloca um anúncio, uma publicidade para aquele público no momento que ele quer comprar, né? O marketing digital ele é muito inteligente, né? Ele consegue fazer isso. Então, essa definição aqui ela é perfeita do que é o marketing digital. E aí, os itens essenciais que eu separo ao longo da minha trajetória, que são bastante importantes para todo mundo que quer empreender, ou que já empreende no digital, né? Ou que está trabalhando com alguém que empreende, né? Então, é importante o caminhar junto, né? Então, ponto número 1, planeje antes de começar. A gente vê hoje que muitos... eu vou abrir o meu e-commerce e vou sentar na minha casa e vou começar a vender sem ter muito trabalho, né? Ainda tem muito isso.
E não existe nada, nenhuma fórmula secreta aí para ganhar dinheiro, né? Tudo tem que ter muito planejamento e muito trabalho, né? Procure por parceiros. Nada no digital é feito de maneira solitária, né? Você precisa de parceiros, empresas que vão te ajudar a abrir esses canais, a percorrer longos caminhos ali dentro do digital. Invista em publicidade de forma crescente. Muitos, quando iniciam, né? E aí a gente fala assim, uma verba de R$1.000. Ai, mas R$1.000 é caro. Então, é assim, o que é caro, né? Então, é caro, por exemplo, se eu estou iniciando um negócio com R$10.000, R$1.000 talvez não seja caro. Se eu estou começando um negócio de R$100.000, talvez 10 mil não seja caro o investimento de publicidade, né? Então, ela tem que ter um início e dali ela ser crescente. Não pode parar naquele investimento e achar que aquilo está caro, porque senão o seu negócio está fadado ao fracasso. Escolha a quem você irá vender, porque hoje, no digital, é tudo muito amplo. Você tem o mundo inteiro na mão, né? E muitos querem começar, já quero vender o Brasil para o Brasil inteiro, né? E aqui no Brasil, a gente tem um problema grave na questão de logística, de custo de transporte, né? Então, a gente sempre fala, se você está iniciando menor, você precisa começar mais nichado, em regiões menores, né? E depois você vai crescendo ali ao longo do tempo. E aí vem a parte da inovação, né? O que você vai fazer de diferente? O que você vai fazer para inovar? Porque hoje você simplesmente ter um e-commerce de roupa, sei lá, vamos pegar um exemplo, né? É algo muito comum. É uma coisa que dá dinheiro, claro, dependendo da forma como a pessoa investe, como a pessoa faz a sua estrutura online. Mas se você colocar lá suas prateleirinhas, aquele arroz com feijão, você vai estar igual a todo mundo, né? E a usabilidade dentro das ferramentas digitais hoje em dia, elas possibilitam muita inovação, né? Então, por exemplo, eu criei um plano de promoção que tem tempo para acabar na página de produto, por exemplo. É algo que parece pequeno, mas ele é inovador. Ele vai trazer mais conversão porque ele acaba tendo um diferencial em relação à concorrência. Então, quando você monta a sua estrutura digital de vendas no online, pequenas coisas são muito inovadoras, são muito legais de se usar, porque a grande parte da sua concorrência não usa. Vai usar ali o carrinho de compras, não investe numa plataforma de atendimento mais arrojada, ou demora para atender o lead também, né? Tem algumas coisas nesse sentido aí que acaba funcionando muito e tirando boa parte da concorrência da frente, né? Tentar cumprir os objetivos, óbvio, né? Para não procrastinar. E porque tudo tem etapas, né? Então, são diversas áreas que você vai atuar dentro do digital e cada uma dessas áreas tem que ter os seus objetivos a serem cumpridos. E essa é uma parte bastante importante, dependendo da equipe que for atuar em cima disso, né? Mantenha uma motivação constante. Por quê? Porque o digital ele tem muitos altos e baixos às vezes, porque como a concorrência ela se mexe muito, então às vezes em pequenas coisas, como eu falei anteriormente, nesses pequenos detalhes às vezes pode derrubar um faturamento, pode dar aquela desanimada, aquele tipo de coisa. Então a gente tem que ter uma motivação constante, né? Muito trabalho mesmo, muita motivação tem que ter. Exponha-se, porque se você não se expor, se você não expor a sua marca, você não consegue crescer, né? Que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou me expondo, né? Eu estou me colocando as minhas empresas aqui, então isso acaba contando bastante, né? Apesar de eu ser também da área acadêmica, mas isso também acaba contando. Poxa, ela é a cara da empresa dela e a empresa dela oferece isso, e, poxa, que legal, gosto dela. Então, a parte da exposição, ela é bem bacana também por parte do empresário. A gente vê hoje diversas ações de YouTube, por exemplo, em que o dono ali, o varejista, ele está ali, né? Apresentando o produto,
falando de inovações de produto, de mercado dele, né? Então, isso é muito interessante, essa exposição. Trabalho com os melhores profissionais, porque a gente brinca muito a questão do sobrinho, é uma brincadeira, né, que a gente faz de mercado, né, que contrata uma única pessoa ou alguém próximo e essa pessoa não abraça o mundo, não tem como ela abraçar o mundo, não tem como entregar resultados maravilhosos dentro do marketing digital, sendo uma pessoa, às vezes, muito jovem, né, ou tendo pouca experiência. Então, a gente sempre orienta que monte uma equipe de bons profissionais. Cada profissional é bom, é especializado numa área. A persistência, né? Quem não persiste nesse mundo, em qualquer área, não consegue chegar a lugar nenhum hoje em dia, né? Bem complicado, a gente precisa persistir. Aprender a motivar as pessoas, como bons empresários, precisa saber motivar, precisa saber criar líderes. Quem consegue criar líder é um bom líder, né? Então, isso é uma frase que eu aprendi, que eu acho que ela é super sensata e faz todo sentido. E a coerência acima de tudo. A gente tem que ter coerência, a gente tem que ter equilíbrio em todas as ações que a gente faz em marketing digital. O começo de tudo, né? A gente sempre fala que o e-commerce, o website, ou o seu endereço na internet, ele é a nave-mãe de todo esse processo do digital. É necessário ter, não tem como não ter hoje em dia, né? E aí a gente tem que pensar nele como? Nesse formatinho que eu coloquei aqui. Então, a gente tem que pensar na usabilidade, que é bastante importante, na performance, quando começa a performar, e depois na escalabilidade, tá? E aí, tudo o design, né, e o layout centrado no público-alvo, que é a chave do sucesso. Porque se não está centrado no público-alvo, não foi feito um estudo de personas, não foi feito o nicho de mercado que vai atuar, né? Tudo isso acaba atrapalhando muito nesse início. Então, começa menor, depois você vai melhorando, performando e depois você vai escalando, principalmente no e-commerce. E aí, passando essa fase, você começa a gestão e implantação do projeto, né? Então, desde o início, cada página do seu projeto precisa ter um objetivo claro, tá? Estabelecendo as etapas e a máxima performance. Por quê? Porque hoje um e-commerce gira em torno aí de 40 mil URLs, 40 mil páginas ranqueando para o Google. Porque o sitemap acaba sendo grande. E quanto maior, melhor. Só que se a gente não pensa nos call to actions, nas chamadas para ação, nas coisas que vão fazer realmente aquela página fazer sentido, né? Ela ter o objetivo claro, acaba ficando algo com pouco acesso, né? Fica aquela coisa, né, capenga que a gente fala. Bom, então aí, para fazer essa gestão, né, a gente primeiro tem que ter o planejamento de todo o projeto, a criação do layout e do design, né? Como a gente falou, centrado no público-alvo, o desenvolvimento em código. Eu vou falar um pouquinho mais para frente dessa questão do desenvolvimento em código, que é muito importante para a ramificação no Google. A homologação das funcionalidades. Então, quanto mais funcionalidades eu tenho, como eu falei um pouquinho atrás, mais possibilidades de conversão eu tenho para aquelas páginas, tá? E a publicação desse conteúdo, né, com ou sem migração de SEO, que eu vou falar um pouquinho para frente, porque hoje, o que acontece? A gente tem muita empresa que acaba alcançando resultados orgânicos fantásticos e, às vezes, ela acaba trocando o fornecedor ali desse projeto, desse e-commerce ou desse website e, às vezes, acaba, aliás, na quase 90% não pensa em migração de SEO e tudo aquilo que foi conquistado ao longo daqueles anos com aquelas páginas acaba se perdendo. Então, a migração de SEO ela é completamente possível e factível de ser feita, que é toda a migração de relevância de conteúdo, para você não perder acessos orgânicos, né?
aqueles acessos que foram tão difíceis conquistar pelo Google, e acaba começando tudo da estaca zero. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer começar um projeto que, se tiver que migrar, que migre, que continue dali para frente crescendo, né? E aí começar o Sales Starter, que é o plano de vendas, que é a parte do marketing digital em si, né? Então, essas premissas que a gente coloca como importante, né? Que é muito em cima da questão da user experience, da usabilidade, né? A atenção ao comportamento do consumidor, mapeamento da marca e produtos no online, análise completa do funil de conversão, arquitetura da informação de acordo com a curva ABC de produtos, porque hoje a gente tem o 80-20, aqueles 20% que mais vendem em relação aos 80% dos produtos que a gente oferece, né? E isso é cauda longa. Isso é quanto mais URLs, né? Aquela coisa do sitemap maior, para a gente é mais chances de ser encontrado no Google ali. Sugestão de pautas para maximizar os resultados orgânicos, que é a parte da continuidade da geração de conteúdo. Então, por isso que se fala tanto em blog hoje em dia, né? O blog ele funciona justamente nesse quinto quesito. Então, assim, uma coisa muito importante, como que eu faço tudo isso? Né? Você está falando, tá legal, tal, mas e o como, né? Então, hoje, existem ferramentas que você instala dentro do seu website ou do seu e-commerce, que são ferramentas gratuitas de usabilidade. Ali ela dá mapa de calor, né? Aonde que o pessoal está clicando mais, aonde o pessoal está parando mais a tela no celular, aonde estão sendo as maiores desistências, em quais páginas. Então, é essa parte da análise completa do funil de conversão. Então, por exemplo, o e-commerce ele é composto pela home, onde nós temos as vitrines, onde nós temos a página de categorias, a página de produtos e o checkout. Então, se ele chega, ele navega, ele me passa por, sei lá, 10 páginas do site, e ele tem 5 minutos de visita dentro do site, ele visita a página, ele não adiciona no carrinho e vai embora. Aí a gente vê que a página tem algum problema de usabilidade ali. Então, ou ele está parando por algum outro motivo que, por exemplo, o frete não está calculando, sei lá. Então, são coisas que essas ferramentas de usabilidade, elas nos ajudam muito, tem muitas métricas que a gente pode inserir nelas que nos ajudam a fazer todo esse mapeamento. E aí vamos para os pilares de SEO, tá? Que também a usabilidade acaba contando bastante nesse processo, né? Que eu falei um pouquinho atrás, porque ela é um dos fatores do engajamento, né? Para você ser facilmente encontrado. Eu não sei se vocês conhecem o que é SEO, que eu estou falando de SEO, mas o SEO ele é uma sigla em inglês que é Search Engine Optimization. É uma sigla que o Google colocou, né? Que é que ele é a busca orgânica do Google. Então a gente tem ali a busca paga e a busca natural. A busca natural é pura e simplesmente esse SEO que eu estou falando aqui, que eu estou explicando aqui, que ele é tão importante desde a hierarquia, da hierarquia de programação, do código de programação, da estrutura do site. Tá? Então, ele é fundamental, escalável, para te dar também um menor custo por conversão, CPA, porque hoje, quando você investe em campanhas patrocinadas, se você tem um bom SEO, vamos falar assim, se você tem uma boa página, a página está bem indexada e está trazendo uma boa experiência para o meu usuário, para aquela pessoa que está visitando, eu tenho prioridade no Google. Então, o Google acaba barateando o meu custo por clique também. Então, isso é muito importante. Então, ele é escalável e te dá um menor custo de aquisição deste cliente, que é o CPA, tá? Que é o custo por aquisição. E o maior ROI, que é o retorno sobre o investimento, com uma menor receita, né? Melhor receita, desculpa.
E para isso, as premissas são a hierarquia correta do HTML, que é a estrutura que eu expliquei para vocês, a relevância do conteúdo que eu posto, que é o que eu falei um pouquinho sobre a questão do blog, e a proeminência ideal das tags e long tails importantes, que são os links entre páginas, tanto o link externo quanto o link interno. Tá? Elas são muito importantes. Vai acabando a voz aqui. Aqui, eu não vou passar esse vídeo, tá? Mas depois, se vocês quiserem, eu mando essa apresentação para vocês. Aqui é um vídeo do Google, falando um pouquinho sobre a questão do Omnichannel. Omnichannel veio para ficar, né? Fazem alguns anos já que essa sigla ela é muito comentada, né? E eu vou explicar um pouquinho o que é o Omnichannel, mas basicamente o Omnichannel ele é a ligação entre o online e o offline. E esse vídeo é muito legal, porque ele mostra ali várias situações, é um vídeo feito pelo Google, né? Mostra várias situações ali em que você precisa do Omnichannel. É bem bacaninha. Ele é um pouquinho longo, mas depois, se vocês quiserem, eu mando eles para vocês. Então, o conceito do Omnichannel é a estratégia, né? Estratégia de Omnichannel é tanto uma inovação quanto uma resposta à demanda dos clientes por uma experiência de compra melhor, mais completa e com menos barreiras entre os meios online e offline, tá? Então, antes do Omnichannel, alguns anos atrás, era sempre separado. Eu faço ações online. Eu faço ações offline. Isso deixou de existir. Porque o online influencia no offline e o offline hoje está sendo influenciado totalmente pelo online. E a multicanalidade, que é a tradução do Omnichannel, é justamente você abrir canais. Então, eu falei um pouquinho de e-commerce, eu falei um pouquinho de website, mas, assim, ele, como eu tinha dito que é uma nave-mãe, essa nave-mãe ela tem que estar conectada a vários canais. Então, hoje em dia, muito se fala em marketplace também, né? Então, todo mundo hoje que está vendendo no online, ele quer vender no Mercado Livre, ele quer vender na Americanas, ele quer vender na Via Varejo, ele quer vender nesses canais. Então, isso é o Omnichannel, né? Você não deixa de ter um para ter o outro. Quanto mais você abrir canais, mais escalar estes canais, mais lucratividade você vai ter e mais sustentabilidade de operação você vai ter também, né? Então, por isso que o Omnichannel se tornou uma referência para a gente hoje, para fazer com que esse conceito seja entendido por todos, que o marketing digital ele só amplia, né? Ele tende a ampliar, né? Ele tende a ganhar canais e a ganhar métodos de trabalho diferenciados, porém todos unidos. E aí, falando um pouquinho aqui, esse é um conceito do See, Think, Do, Care. Ele foi criado também por um evangelizador do Google, o nome dele é Avinash Kaushik. Ele que começou a criar esse processo de funil de conversão há uns anos atrás, né? E ele também falou muito sobre a questão do omnichannel, da multicanalidade. Então, esse conceito, ele é justamente para a gente se preocupar não só com a venda, mas para a gente se preocupar com todo o processo da venda, não só em vender, mas em todo o processo dele. Então, o que é o si, né? O olhar. Gente, minha garganta tá que tá, hein? Eu vou Netflix. Então, o que é o si, né? É o atrair o público, né? Então, é a questão do blog, é a questão das redes sociais, o conteúdo em redes sociais, é a questão do SEO, é a questão do marketing de conteúdo. Você não está ali, nessa fase do processo, já querendo vender. Nessa fase do processo, você está querendo mostrar o seu valor, você está querendo mostrar o que a sua empresa tem. Então, por isso do exponha-se, né? É algo que vem aqui dentro do si.
que é a fase de aprendizado e descoberta, né? Depois que ele conhece sua marca, descobre a sua marca, né? Aí ele vai para o think, ele vai pensar sobre isso. Então, é hora de converter esses visitantes em leads, em potenciais consumidores. Que aí é a parte do reconhecimento das necessidades. Então, o think, na hora que ele se torna um lead, ele está preenchendo um call to action, que é a chamada para ação, que toda a página tem que ter, né? O objetivo dela. Ele está preenchendo alguma landing page, algum formulário de contato ou qualquer outro formulário de pop-up, etc. Na parte do do, que é a hora do fazer, desculpa, é que eu tenho uma filhinha especial, ela tem autismo e aí às vezes dá uns tilts aqui, mas tá tudo bem. Aí, na parte do é a hora do fazer, né? Então, é a hora de aproximar-se dos clientes, né? Então, é a hora que eu mando um e-mail marketing já segmentado, porque eu já conheço esse lead. É a hora que eu faço, né, essa parte dos fluxos de trabalho de lead scoring, CRM integrado. O que é o lead scoring? Eu consigo pontuar esse lead. Se ele é um lead extremamente importante para mim, eu consigo pontuar ele. Ou um lead com super potencial de compra, sei lá, ele é classe A. E o meu público-alvo é classe A, o meu público-alvo é classe C. Então, eu consigo falar, eu vou dar uma nota A para esse lead, porque ele é o topo da minha preferência em vendas. O CRM integrado é quando o meu time comercial já está fazendo relacionamento e não vendeu ainda. Então, com o CRM, ele consegue colocar ali todas as informações sobre aquele lead. Então, eu consigo fazer disparos de e-mail marketing mais segmentados para ele, porque eu tenho informação daquilo que ele quer ou daquilo que ele gosta. Tá? Então, é aí a hora da consideração da marca, que é a hora que ele já está comprando, né? Que você já está ali praticamente com a venda no gol ou já fechou a venda, certo? E depois o processo da venda, que é a parte da decisão da compra, né? Que é o encantamento dos clientes, depois entra a parte da fidelização. E aí você vai tentar manter eles engajados lá nas suas redes sociais e fazer retargeting. Então, o retargeting, ele é aquele famoso remarketing que a gente faz quando a gente, por exemplo, percebe que aquele lead pesquisou, por exemplo, um tênis no concorrente e eu ofereço o mesmo tênis para ele com 5% de desconto. Ou ele comprou uma coisa no meu site, no meu e-commerce, e eu vou apresentar para ele um produto relacionado no remarketing para ele comprar. Então, por isso que o marketing digital pega a pessoa certa no momento certo, porque tem toda essa inteligência aí que pode fazer acontecer e de forma fácil, tudo na mão. Não é nada assim muito complicado, são coisas já muito usuais de mercado e que dá para colocar muita inovação dentro disso. Porque, assim, o remarketing você pode fazer 1 milhão de coisas dentro do remarketing, né? Então, é bem interessante, bem tranquilo de fazer e dá muito resultado. E aqui, falar um pouquinho sobre a questão do que é branding e do que é performance, né? A performance, ela é o tiro de sniper. Então, eu vou lá naquele lead que está já interessado em comprar e eu mando para ele a minha oferta, né? E o branding, ele é um tiro de canhão, ele espalha para todo mundo, né? Então, é aquela coisa de fortalecimento da marca. Ambos são muito importantes. Porém, quando eu tenho um investimento menor em marketing digital, eu tenho que partir mais para performance e deixar o branding um pouquinho de lado, porque não há performance que também não faça um pouquinho de branding, não há branding que não faça performance. Só que eu tenho que ter as minhas ações ali direcionadas à performance, porque a minha verba de investimento em marketing digital ela é mais baixa, né? Então, a performance ela é o comportamento de consumo imediato, né?
E o branding, ele é consumo por conveniência. Aí eu gosto muito de dar aquele exemplo assim, você está com o seu carro, você está com a gasolina acabando. Você precisa achar um posto de gasolina rapidamente, porque você precisa colocar gasolina, senão você vai ficar parado no meio da rua. Você parou, colocou a bomba ali, aí você olha para a lojinha de conveniência e você pensa, eu vou tomar um café e comer um salgado. Então, esse é o consumo justamente por conveniência. Ela está ali te esperando para o dia que você quiser. Eu vou estar sempre ali, entendeu? Só que o que eu tenho comportamento imediato de consumo é a gasolina. Então, é essa a grande diferença entre branding e performance. E aí, falando de performance, né, que é o que eu acho que mais interessa hoje aqui, que é para falar como a performance acontece, a gente nunca pode deixar de analisar as métricas corretas, porque não é só jogar ação de performance, começar a receber os leads, começar a responder os leads e começar a vender, né? Então, assim, a gente tem que ter as métricas importantes. Então, uma coisa que aqui é um detalhe, essa questão dos detalhes, né? A gestão de atribuição, por exemplo, que nem sempre o último clique é o mais importante, entendeu? Então, entender o caminho da conversão, ela é fundamental. Então, nós já falamos de ferramenta de usabilidade, para entender o caminho da conversão, onde que está indo mais, onde está desistindo, etc. E essa questão da atribuição, ela é muito pouco vista hoje em dia pelos empresários. O último clique, muitas vezes o usuário passou por vários canais dentro do Omnichannel. Ele foi no Facebook, ele foi no Instagram, mas ele converteu no Google patrocinado. Ou ele foi no Google patrocinado e converteu no Google orgânico. Aí eu vou pensar assim, não vou mais fazer Google patrocinado, não. Os meus clientes estão convertendo só no Google orgânico, na parte de SEO, vou investir em SEO. Aí que está o grande erro. Por quê? Porque existiu uma jornada de consumo. Ele passou pelo patrocinado também. Então, a gestão de atribuição, ela vê exatamente o caminho do lead. Ela é muito importante, ela está disponível no Google Analytics de graça. Não precisa pagar nada para ter essa ferramenta. Aí, as estratégias assertivas, né? Dentro da gestão de atribuição, você consegue fazer várias estratégias e absorver o máximo de oportunidades, e aí você vai ampliando o seu market share nesse momento, que é a parte que eu falei lá atrás, sobre abrir mercados. Então eu moro em Guarulhos. Eu comecei em Guarulhos, aí eu abri Grande São Paulo. Show, ótimo. Já entendo mais ou menos ali o caminho do meu lead, já entendo mais ou menos como é que está a minha usabilidade, etc. Agora eu vou abrir São Paulo inteiro. São Paulo, capital, interior. Beleza, depois eu abri Rio de Janeiro. E assim por diante. Planejamento para inovar, né? Sempre trabalhar a 4 mãos a fim de combinar corretamente as ações de branding, performance, campanhas online e offline da sua marca. É aquilo que eu falei lá atrás um pouquinho da questão da equipe, né? Então, quanto mais mãos, cada um tem o seu feeling ali, principalmente o time comercial, né? Ele traz muita informação para o marketing digital. Então, a gente não pode fechar os ouvidos, né? Então, quando eu falo 4 mãos ou mais, é porque a gente tem departamento de produto, a gente tem o departamento de marketing, a gente tem o departamento comercial. Se o departamento de produto que criou o produto, né, ou a questão da precificação, questão da estratégia comercial, é o departamento de produto que faz, passa isso para o marketing. Isso está fora do mercado, está fora do meu target, o marketing digital não vai funcionar, não vai gerar lead qualificado, né? E que, por consequência, vai entregar lead que não é qualificado para o time comercial. E aí vem aquela ação em cadeia, e o primeiro que cai é o departamento de marketing, porque entende-se que o marketing não conseguiu encontrar um público, não conseguiu fazer ações efetivas ali. Só que as métricas, elas são fundamentais e importantes para entender aonde está a raiz do problema, né? E não
tirar uma área que às vezes ela funciona, e sim, às vezes, entender preço, entender concorrência, entender produto, entender como tudo isso está acontecendo, entender usabilidade, uma série de coisas para poder fazer o reinvestimento. Aqui eu separei essas telinhas para explicar para vocês, para quem não conhece, né, ou se tudo isso que eu falei ficou muito difícil, algo assim. Aqui é como é a página do Google, que todo mundo conhece, né? Então, geralmente, os primeiros links é o link de Google Ads, e os links abaixo é a parte da busca natural, a parte do SEO, né? Que é a tão sonhada e disputada posição, né, com base na palavra-chave do seu produto, né, do seu produto ou do seu serviço, e não pela sua marca, porque aí você tem branding. Se a pessoa te localiza pela sua marca, é porque você tem branding, e quando a pessoa localiza pelo seu produto, é mais voltado à performance, porque ela está precisando daquele produto e vai provavelmente comprar os primeiros que estão ali nas posições da primeira página do Google. Aqui é um exemplo de tela, até está um pouquinho mais antigo, mas é um exemplo de tela de Google Shopping. É super legal essa estratégia de Google Shopping para quem tem preço, né? Para quem consegue sair na frente da concorrência ou ter produto exclusivo. Então, por exemplo, sofá, sei lá, eu ponho um nome, sofá Líbano. Esse sofá Líbano, ninguém vai ter. Então, é uma estratégia muito legal que a gente acabou utilizando até para alguns clientes, que é um sofá, por exemplo, que tem no mercado, mas que você pede um detalhe, às vezes, para o fabricante trocar, e você consegue fazer um produto exclusivo e consegue sair um pouquinho do limbo da concorrência do preço, né? Porque o negócio está avassalador, né? Na internet. A gente sabe que é bem complicado entrar na disputa de preço. E se não tem, né? Se não tem como entrar na concorrência de preço, a gente nem orienta muito a fazer a parte do Google Shopping, né? Apesar que agora existe o Google Shopping orgânico também, mas ele não tem o mesmo efeito que a parte do SEO lá, a parte da busca orgânica de pesquisa clássica, né? Tem a parte também do Google Maps, não essa parte, tá? Mas tem a parte também do Google Maps, que é bem legal para negócios geolocalizados, né? Para quem está numa região que vende só para aquela região, né? Não sai muito fora daquilo, então para negócios locais é bem legal, dá uma performance muito bacana. Aqui é um exemplo de tela de rede de display do Google. Então, eu estou num site qualquer, sei lá, estou no globo.com, sei lá, estou em algum site, e aparece um banner gráfico do meu produto ou do meu serviço numa página que está relacionada àquilo que eu trabalho. Então, é estratégico, mas a gente também trabalha mais para o branding, né? Quando a gente tem um pouquinho mais de verba para o branding, aí a gente cria ações e estratégias para Google Display. Aqui é um exemplo de remarketing fora das redes sociais, então dentro de blogs ou conteúdos do AdSense do Google, também é possível você colocar anúncios de remarketing. Então eu pesquisei sobre tênis, aqui esse exemplo, né? Eu pesquisei sobre tênis em algum lugar ali, e eu estou navegando nesse site procurando alguma coisa, me aparece esse tênis aí, ofertando com algum desconto, aqui no caso 5 vezes sem juros, né? E aí, assim, as ações de remarketing vão se ampliando também, né? Aqui é uns exemplos de anúncios do YouTube também que são possíveis fazer, mas a gente acaba não orientando muito, a gente acaba orientando que os clientes façam conteúdos, né, dentro do YouTube, né, e que esses conteúdos sejam patrocinados, porque isso traz autoridade para a marca, e você está resolvendo alguma dor. E o legal é que fica dentro do canal, e o YouTube ele tem conteúdos que são empilháveis, né? Esses conteúdos empilháveis é muito legal, porque é algo que não é um anúncio que você coloca e amanhã já saiu. Ele pode ser patrocinado e repatrocinado ali várias vezes, ele ganha relevância também, né? Porque o YouTube também tem a parte de orgânica, né? De busca orgânica por relevância. Então, a questão de conteúdo de descrição ela é bastante importante
para que esse ranqueamento aconteça, né? De uma forma que seja também estratégica, não palavras-chave que não fazem sentido você ser achado ali, né? E, por fim, não menos importante, a parte das mídias sociais, que é uma parte que eu acabei me especializando muito, né? Porque eu sou já um pouco mais, assim, digamos, mais velha, né? Eu sou da época do Orkut e eu comecei a trabalhar com o Facebook quando o Facebook começou, na época que começou. Não faz tanto tempo assim, que eu não sou tão velha assim. Mas brincadeiras à parte, as redes sociais hoje elas ganharam, né, papéis assim extremamente importantes e algo que hoje em dia não tem como uma empresa não ter, né? É a sua cara, traz credibilidade, a questão do Instagram, da questão do aumento de seguidores, né? Aquela busca incessante dos clientes, das empresas por ter seguidores engajados, né? E a palavra de ordem nas redes sociais é engajamento, porque se você não tem um bom engajamento, nem as suas campanhas patrocinadas fluem muito bem. Fluem bem, não tem como, assim, hoje em dia não tem o que não é vendável dentro de rede social, tudo é vendável de rede social. Mas hoje em dia, falando assim, live commerce, falando em ações de marketing, de remarketing, de postagens, tudo isso a gente quer que aquele usuário que está seguindo a gente, que está olhando, ele curta, ele compartilhe. E ele fazendo tudo isso, ele acaba mostrando para o algoritmo que ele gosta daquele conteúdo e aquele conteúdo é importante e mantém o ranqueamento, né? Inclusive, principalmente hoje o Instagram ainda tem um pouquinho de prioridade nessa questão do ranqueamento por engajamento do que o Facebook tem. Mas o Facebook tinha, né? Antigamente, há uns anos atrás, você criava uma fanpage e daquela fanpage gerava resultado. Então, você só precisava criar a fanpage, né? Hoje já não é mais possível isso. Se você criar, você precisa criar fanpage, mas você precisa investir em anúncios patrocinados no Facebook. E o Facebook continua sendo uma rede social muito importante. Aliás, uma das mais importantes em questão de conversão em vendas, né? Porque o Facebook hoje vem ampliando muito a questão de grupos, de discussão, em vários assuntos. Então, tem muita mina de ouro ali dentro, né? Dentro do Facebook, que pode ser muito aproveitada, né? E quanto mais conteúdo a gente gerar, e quanto mais engajamento a gente gerar, a gente tem sucesso em todo o resto, né? Em todas as ações que a gente faz lá dentro. Aí falando um pouquinho de lookalike, público personalizado e remarketing, tudo isso hoje é possível fazer lá dentro também. Então, dentro do Facebook, dentro do Instagram, né? Existem milhares de formatos de anúncios que podem ser feitos com vários call to actions, com várias chamadas para ação, que podem ser muito inovadoras, né? Então, a gente poder também rastrear, né, como a gente faz via Google Analytics, a gente também consegue fazer rastreio através de pixel, apesar que o pixel já vai acabar, né? O Facebook já está colocando ali um outro formato agora de rastreio, né? Acho que dentro de pouco tempo aí já vai ter um trabalho aí diferente em relação à questão do pixel, né? Então, o pixel, ele hoje é o responsável para rastrear questões de remarketing. Então, eu consigo rastrear com relação à questão de concorrência, eu consigo rastrear com relação a público lookalike, que é o público semelhante, né? Então, por exemplo, eu tenho um público forte que é mulheres na faixa dos 35 anos. Então, ele consegue ver que aquele público que você colocou é mais ou menos esse, é mulheres na faixa dos 35 anos. Então, ele acaba entregando mais para mulheres parecidas desse público, né? Então, 34 anos, 36 anos, e assim vai. Então, hoje, a nossa disputa é
ter mais anúncios e que vai entregar para mais pessoas certas, para mais pessoas que são interessantes para a gente. E às vezes a gente entrega a lead, a pessoa está interessada, mas ela não fecha. Então, isso também é uma outra preocupação, né? Talvez esses leads que não fecham a venda, né? Ou o time comercial não está preparado para receber aquele lead, ou não está integrado com a questão da comunicação que está sendo feita com o time de marketing. Então, o time de marketing divulga uma coisa e o time comercial vende outra. Isso é um problema muito recorrente que a gente vê. Então, aí a gente acopla mais ferramentas, mais coisas que vão barrar esse tipo de problema, né? Hoje a gente tem ferramentas disso também, que a gente monitora o que o time comercial está falando. Então, por exemplo, eu atendo o lead depois de 3 minutos. Aumenta a minha taxa de desistência em 20%. Eu atendo o meu lead em 30 segundos, meu tempo médio de resposta. A minha taxa de conversão aumenta. E, gente, é um negócio, assim, fantástico. E como pequenos detalhes dentro da operação contam muito mesmo, assim, muda a realidade da empresa, chega a mudar a realidade da empresa, é algo impressionante. Rede social é mais ou menos isso. Eu tenho muito assunto de rede social, muito mesmo. Depois, se vocês quiserem perguntar um pouquinho sobre rede social também, a gente vai elucidando, porque é muito meu dia a dia, né? Resultado e correr atrás do lead qualificado aqui é uma das coisas que a gente se preocupa demais para dar resultado para todos os clientes, né? Então, esse aqui é um exemplo, assim, continuando um exemplo, né? Porque ali a gente falou da atribuição para o Google Analytics, mas falando um pouquinho mais de atribuição, né? A gente tem também uma forma de análise um pouco diferente aqui nesse slide, que é a paga, a pertencente e a adquirida, né? Mas para vocês terem uma visão, assim, né? Que eu acho bem legal. Então, o que é a mídia adquirida? É aquela que é de compartilhamento, né? Então, menções, repostagens, recomendações, você adquiriu isso e é muito valioso, né? A pertencente, aquela que eu construí. Então, é o website, é o blog, é o perfil nas redes sociais, são todos os perfis, as contas que eu tenho em todos os canais de atendimento. E a parte da mídia paga, né? Que é a parte de pagar pelo clique, pela parte do Google Display que eu mostrei, ou outra forma de display, do remarketing, retargeting, das influenciadoras digitais. Também tem bastante assunto para falar de influenciador, que vocês podem perguntar, que entra muito na parte de redes sociais, né? E a mídia paga na parte de anúncios das redes sociais. E é isso, gente. Eu acho que eu acabei falando demais, né? Deu bastante pano para manga aqui. E aí, aqui está o meu Instagram, o meu LinkedIn, e essas são as minhas empresas, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenha sido lucrativo para vocês aqui gastar esse tempo aqui com a gente. Tá certo? Obrigada, Ala, foi show, com certeza contribuiu muito, né, para os nossos alunos, para quem está nos acompanhando aqui hoje. Nós temos aqui algumas perguntas, né, do Jefferson, da Camila e do Arildo, né? O Jefferson, em algum momento, ele destacou, né, acho que é por isso que quando pesquisamos uma coisa na internet, aparece várias lojas e diversos lugares que vendem aquele produto. Parece que o celular, né, escuta o que estamos fazendo. Exato, mas tem o Google Assistant, né? Quem tem essa ferramenta, sim, é captado. E depois, no segundo momento, deixa eu ver aqui. Se você tem uma loja que vende shampoo, você tem que ter uma variedade, né? Ele destaca alguns portfólios de produto, condicionador, cremes, etc. Quanto mais variedade, mais vende?
Não necessariamente, a gente tem aquele 80-20, né? Na verdade, a gente ramifica muito para o Google, e aí depende da quantidade de canais que eu vou colocar e a quantidade de volume em mídia que eu vou colocar. Aí você vai ter ali depois a relação 80-20 para trabalhar, mas é muito importante ter isso ramificado, sim, ter bastante opção, né? Ok. Essa pergunta é da Camila Viana. Prof. Wafa, qual sua opinião sobre aqueles cursos que o pessoal vende falando que é marketing digital e ganha comissão sobre isso? Então, tem de tudo hoje na internet, né? Eu acho que assim, legal tem muita questão de influenciador envolvido. Então, eu gosto do fulano, eu gosto do jeito que o ciclano ensina. Legal, eu não estou aqui para julgar nenhum curso, né? Mas assim, eu acho que a questão de se aprofundar, de trabalhar melhor a questão de estágio, sei lá, poder vivenciar na prática é a melhor coisa que tem. Perfeito. Depois nós Eles temos. acabam dando um por cima, né? Eles acabam dando aquela coisa rasa e tal, e muitos não conseguem sair do lugar, né? Não conseguem desenvolver. Tem outros que conseguem, então não dá para a gente julgar, não dá para a gente falar, né? Sim, é importante a gente buscar a raiz, né? O porquê das estratégias, não apenas utilizar as ferramentas, né? Não o operacional em si. Eu acredito que a elaboração das estratégias, que está por detrás dos bastidores. Isso. Temos mais uma aqui. Exatamente. Uau. Qual o valor que uma empresa precisa investir para ter seus anúncios destacados nas navegações dos internautas? Então, depende do negócio, depende do volume de investimento, mas o céu é o limite, né? Quanto mais, melhor, e que seja de forma gradativa. Então, não chegar lá, já colocar todo o teu dinheiro ali e pronto, e estou pronto. Não. A gente orienta sempre a fazer o crescimento gradativo, e analisando essas métricas, olhando bem direitinho para não perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro, nem R$ 10 a gente quer perder, né? Então, tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado as estratégias. Por isso que a equipe é muito importante. Se é uma equipe terceirizada, uma agência, ou se é uma equipe interna, é muito importante essa análise para não perder. Com certeza, perfeito. Temos ainda mais, viu, Afa? Qual o seu Oba! setor de Manda aí, atuação? gente. Tem bastante. Também tarde. Qual que é o seu setor de atuação? O meu é a parte Isso. do marketing e tecnologia. A empresa é marketing e tecnologia. Então, tem a Orbital Commerce, que ela é focada mais nos PMEs, porque hoje a plataforma de e-commerce não existe uma que é boa, a melhor, não. Ela é para vários tipos de negócio, para vários tipos de bolsos, de estrutura, né? Do que vai receber de estrutura de venda online. Então, uma loja, por exemplo, uma Brastemp, sei lá, uma Procter & Gamble ou alguma gigante não vai usar uma plataforma de quem está iniciando. Então, a gente tem essas nuances e a Orbital Commerce ela foi concebida com a ideia de ajudar os PMEs com automatização de SEO para sair da venda zero quando está iniciando o negócio ou quando já tem o negócio, mas não conseguiu ainda se acertar no online, né? Então, aí a gente ajuda nessa parte. E aí, passando essa fase da plataforma, a gente tem os diversos serviços dentro da agência, desde jornada de consumo, parte de e-mail, redes sociais, a gente tem muita coisa de rede social, tanto parte de conteúdo, geração de conteúdo, engajamento, anúncios patrocinados, pacote Google, tem bastante coisa, mas cada um especialista na sua área. A gente não tem um que faz tudo, não. Marketplace também. Ótimo. Wafa, nós temos ainda mais, tá? O pessoal está se Oba! interagindo aqui. A Isso Jéssica aí. de Paula, Feliz.
Esse engajamento, por exemplo, em uma conta do Instagram, ele pode ser conseguido de forma gratuita ou para conseguir engajamento é só com a utilização de recursos pagos? Então, ela pode ser feita das duas formas, porém, com recursos pagos, o engajamento acontece mais rápido, né? Porém, o engajamento orgânico, ele é muito qualitativo, porque é um trabalho de formiguinha, né? Não deixa de ser um trabalho de formiguinha ali, que você não tá potencializando, mas o importante é gerar conteúdos que engajem, né? Se for só conteúdo frio, tem que chamar o pessoal para ação, sabe? Tem que fazer lives, tem que fazer muita ação mesmo para que o povo faça as ações, né? Caixinha de pergunta no Instagram. Instagram é a grande onda do momento, né? A grande moda, né? E a gente não pode perder, a gente tem que pensar nisso. Perfeito, Alan. Eu acredito, né? Você pode me destacar que para a questão do engajamento tem que ter um ponto em comum, né? Se não chamar a atenção, né, do usuário, você não ter claro quem que é o público, você não vai ter esse engajamento. Depois nós temos aí as E nem ranqueamento. Isso, perfeito, nenhum ranqueamento. A Carla, a Carla Cristina, né? E o usuário final, como ter segurança que aquele anúncio é seguro? Pois muitas das vezes os anúncios são falsos, geram insatisfação e tira a credibilidade da marca. Mas você está falando na questão dos grupos, né? Porque o patrocinado em Facebook e Instagram, por exemplo, todos que aparecem patrocinados, eles só sobem mesmo com a autorização do próprio Facebook e do Instagram, que é a mesma plataforma de anúncios, no caso, né? Okay. Agora, em grupos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão postando, estão vendendo as coisas, e tem muita gente vendendo coisa roubada, né? Em grupos, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Perfeito. A Carla ainda, a Carla Cristina. As empresas fazem este rastreio na rede para limpar lixo? Rastreio na rede para limpar lixo? Como Isso. assim? Não entendi. Não, ela não completou. As empresas fazem este Manda para nós, Carla. Que canal? O que você está querendo dizer? Enquanto nós aguardamos aqui a Carla, o Cido. No caso de uma empresa pequena, qual a melhor forma de iniciar esse investimento em marketing digital? Bom, o menor investimento é sempre através de redes sociais, né? Então, mas é importante você ter o seu e-commerce, você ter o seu website, dependendo da forma como você for trabalhar esse projeto, né? De como vai ser a sua loja, né? O seu canal de atendimento e começar o seu investimento através das redes sociais. Pode ser pouco dinheiro, não precisa ser muito dinheiro. Se você é micro, MEI, tem anúncios que dá para fazer e que dá para gerar leads qualificados, dá para começar a iniciar algumas vendas, né? Dá para fazer, sempre dá para fazer online, né? Online tem estratégia para tudo. Perfeito, Alan. Que sugestões de ferramentas de mapa de calor você poderia nos deixar? Tem uma que é bem famosa, tem duas que eu indico. Uma tem uma parte gratuita e outra parte paga, que é a Hotjar. E tem a outra que é a Smart Look, que vocês podem pegar a parte gratuita dela, que é muito boa. Ela dá muita métrica, dá muita coisa legal, dá para entender bem. Só que assim, não adianta também eu me preocupar muito com a ferramenta de usabilidade se eu não tenho tráfego, né? E o tráfego, geralmente, no início, antes do SEO subir, né, de você começar a ter posicionamento orgânico, você trazer tráfego para você poder entender. Então, por exemplo, você viu que a página está ruim porque o comportamento do usuário lá dentro está acontecendo de forma ruim, ou está desistindo muito, coisa assim, ou taxa de rejeição alta, né?
que é uma das métricas importantes e que não ranqueiam no Google, que acabam te despriorizando no Google, porque o Google acaba entendendo que não é um conteúdo relevante. Então, assim, a pessoa precisa perder pelo menos ali uns 2 minutos para cima, e ali você vai analisando a taxa de rejeição para o seu conteúdo ficar relevante para o Google. Então, isso é uma métrica extremamente importante que eu acabei até não falando na apresentação, mas é muito importante a gente começar o SEO também analisando muito a taxa de rejeição e levar tráfego para depois a gente olhar a ferramenta de usabilidade. Perfeito. Temos ainda, tá? A Tainã, ela está nos questionando qual que é a sua opinião sobre os digitais influencers. Então, é assim, são pessoas que são divulgadoras, né? Elas advogam pela marca, mas a gente tem que ter estratégias para trabalhar com os influenciadores. Porque não é só eu enviar o meu produto, entregar o meu produto na mão deles e faz um stories e acabou, né? Então, assim, a gente coloca, por exemplo, landing pages, páginas de destino, que a chamada para ação desses influencers é um preenchimento dessa página, para a gente poder entender, a gente poder rastrear a efetividade desses dessas pessoas que são divulgadoras da minha marca. E também poder trabalhar um pouco mais médio prazo, não só uma única vez, né? Tudo na internet, no marketing digital, tem também o seu processo de maturação. E tem gente que tem muito seguidor e não é bom de venda, não é, sei lá, os seguidores não são tão qualificados para aquela determinada marca, para aquele determinado produto. E tem aqueles que têm menos seguidores, mas são extremamente vendedores. Então, assim, é uma coisa que a gente começa a perceber de cada um deles ao longo de um tempinho, mas que é muito legal esse trabalho, eu valorizo demais, a gente utiliza bastante estratégia com influenciador, mas a gente não faz ações soltas, assim, sabe? Faz uma e larga e deixa de lado. Beleza, já fiz minha publicidade com o influencer, porque acaba não funcionando. Só o influencer ganha, e aí fazer um stories para o influencer é muito rápido. Então, procurar fechar as melhores negociações, procurar fechar, por exemplo, o Reels. O Reels hoje está entregando muito, mesmo no orgânico, tá grande bola da vez. Ainda o Facebook, que é a plataforma do Instagram, eles estão priorizando isso. Como priorizava a fanpage, que eu falei, estão priorizando o Reels. Então, assim, vai negociar com o influenciador? Negocia um Reels, negocia mais stories em vários dias, negocia coisas também que você vai ter diferenciais em relação à concorrência, né? Então, é uma série de coisas. Agora vem Black Friday aí, né? Então, o influencer não deixa de ser omnichannel também, né? Ele faz parte de uma cadeia de canais que a gente pode utilizar e muito bem utilizado. Então, o que as grandes marcas hoje estão trabalhando? Com embaixadores, né? Então, o influencer ele se torna um embaixador da marca. Ele tem até coisas que ele não pode fazer nas redes sociais dele, que às vezes vai contra a política daquela empresa que ele trabalha como embaixador ou embaixadora, né? É muito mais mulher do que homem. Então, são coisas assim, são pequenos detalhes que fazem muita diferença quando a gente fala de influenciador. Ótimo. Deixa eu ver. Do Moisés Santos. Qual o valor do investimento inicial para contratar a sua empresa? A Orbital Commerce parte do valor de 299 por mês. Não tem percentual sobre vendas e já tem integração com os principais canais, né? Os marketplaces, com catálogos das redes sociais. O nosso trabalho de TI hoje é fortalecer e fazer crescer cada vez mais as funcionalidades, né? Para ganhar esses diferenciais de mercado aí. Mas o grande diferencial da plataforma hoje é o automatizador de SEO, né? Então a gente prevê que o SEO é sempre mais a médio prazo, não é algo assim tão rápido, né? Mas que se você seguir o passo a passo certinho,
Em 6 meses você já começa a ter resultado de busca orgânica com a plataforma. Essa é a nossa meta aqui, né? Esse é o trabalho de tecnologia. Agora, o trabalho de marketing, que é a parte da Sinalize Web, tem a partir de 550, que é a parte de engajamento nas redes sociais. Aí é uma equipe, cada área da agência é uma equipe que responde. Ótimo. O Milon Ferreira, a empresa no nível performance, em que momento deve investir no Ads? Então, o Ads, a gente sempre recomenda não ter orçamento mínimo de R$60 por dia, porque ele acaba, o Google Ads, ele acaba sendo um pouco mais caro que rede social. Há uns anos atrás, não, era Google Ads a primeira, né? Era a porta de entrada, assim, todo mundo queria Google Ads. Hoje todo mundo quer rede social. Mas o Google Ads, ele é extremamente importante, só que a gente fala que já é para investimento um pouquinho maior, para não pegar aquele pequeno, estrangular o investimento dele e o Google Ads não dar aquele retorno tão maravilhoso porque está colocando um orçamento diário baixo. Ou colocar em dias alternados, em horários estratégicos também, caso for trabalhar com investimento menor que isso. Mas a gente orienta, assim, R$60, R$70 o dia. Ótimo. O William Rodrigues. Olá, o que a senhora Wafa tem a dizer sobre o prejuízo que a Magalu Fake causou por vendas fraudulentas? Então, o Magazine Luiza é sempre alvo disso já há muitos anos, né? Eu não sei porque justo o Magazine Luiza acaba caindo muito nisso. Eles criam, sei lá, eu acho que é a coisa dos estelionatários. Eles criam um monte de página fake de Magalu, né? É que o Magalu também, ele acabou criando tantas coisas, né? Tantas ferramentas. Ele quer ajudar o pequeno, ele quer dar página para o pequeno empreendedor, para a pessoa que vende em casa. Eu não sei assim dizer porque que é tanto alvo, mas até no Marketplace esses dias uma ferramenta que é de RP também parou e o sistema de frete do Magalu ele é feito com ele cobra uma multa por dia se você não posta o produto no dia que vai para o consumidor. E essa ferramenta parou, começou a gerar um monte de multa para os lojistas, né? Então, é assim, eu acho que é pelo tamanho, né? Pelo como eles cresceram, né? E espalharam muitos tipos de canais, né? De vendas. Aí acaba confundindo e facilitando para os estelionatários. Eu acredito que seja isso. Ok, Wafa. O Vitor Hugo, você já começou a trabalhar em cima dos anúncios no TikTok, Wafa? Sim, a gente está trabalhando mais agora em influenciador, porque há pouquíssimo tempo o TikTok abriu, né? Ele só estava aprovando para as grandes empresas e tal, mas a gente começamos a fazer com alguns influenciadores, porque ainda está um mar aberto, né? Que eles estão investindo muito dinheiro no Brasil. Então, assim, se não a gente está trabalhando aquela coisa do flopar do vídeo e tal, então a gente está fazendo alguns testes de engajamento para depois a gente começar. A gente já tem alguns previstos para iniciar, sim, mas assim, estamos trabalhando por enquanto mais a parte de influenciadores mesmo lá. E super bom, viu? A gente está usando influenciador que tem TikTok e tem Instagram. Legal. O Kleber E Ribeiro. Reels, né? TikTok com Reels, né? O Kleber Ribeiro, o e-mail marketing ainda é relevante? Então, é a mesma história do Facebook, né? A pessoa fala, Facebook já morreu, e-mail marketing ninguém abre. Mas são mitos, né? Depende muito da base. A base, ela tem que estar qualificada para que o e-mail marketing seja mais efetivo.
Só que eu me formei em 2005, quando eu fiz publicidade, né? E quando a gente montava a tabela de mídia, a gente montava TV, revista, por último, mala direta. Muitos aqui não saberão o que é mala direta. Que entregava o folheto. Você conheceu, Adriana, mala direta? Entregava o folheto na casa, tinha que ter o endereço da pessoa e chegava a publicidade pela casa. Substituiu pelo e-mail marketing. E aí, mesmo assim, ele ainda é o último da cadeia, né? De mídia, se você for olhar bem, né? Uma taxa de conversão interessante, maravilhosa, 2%, em cima de uma base, não é em cima de um todo, né? Então, em cima de uma base. Então, a base estando qualificada, trabalhando com automações inteligentes, dá resultado sim, dependendo do negócio, dá resultado. Mas a última, se não tem verba, faz rede social primeiro, faz outras coisas, não investe tanto em e-mail marketing, porque e-mail marketing tem um monte de nuances ali, né? Precisa fazer com código de programação HTML certinho para não entrar em bounce, aquele monte de coisa, né? Não dá para fazer de qualquer jeito e-mail marketing. Então acaba tendo um custo maior, né? Perfeito. O Enoque Paula, as plataformas de CRM são indicadas desde o começo ou melhor esperar até que a empresa cresça um pouco? É legal colocar a cultura do CRM, né? Porque o CRM ele é o conceito, né? Então, se o time comercial já começar já logo de cara integrado com o time de marketing, é um sonho de consumo. Então, muita gente tem possibilidade. Tem ferramentas aí de graça, de CRM, tem ferramentas de R$ 40. Então, não é algo que, nossa, é uma implantação, vai demandar muito desenvolvimento, vai demandar um projeto. É mais o conceito que você vai colocar com o seu time comercial e muito valioso para a empresa, porque a empresa hoje ela precisa formar a base. A base de contatos, tanto para e-mail marketing, como do CRM, como de WhatsApp, ela não pode ser perdida. Então, amanhã, se você, por exemplo, quiser vender a sua empresa, ou se você quiser acelerar a sua empresa, você vai ser perguntado sobre isso, mas qual que é a sua base? Quantos clientes hoje você tem ativos? Esses clientes recompram? Essa base você trabalha com ela semanalmente, que é a questão do e-mail marketing, então isso vale. A informação hoje, que é o lead é o cadastro, ele vale e vale muito. E você pagou, muitas vezes você fez patrocinado, captou aquele lead, foi para o seu time comercial, o time comercial não vendeu e você não devolveu ele para o remarketing, entendeu? Então ele fica ali por um tempo. Então o CRM é um conceito que é importante o comercial já começar desde o início. Perfeito. O Fábio Alves, né? Que dica você daria para quem está iniciando em vendas online agora? Que dica que eu daria? Bom, primeiro de tudo, tem que conhecer o público, né? Então, alguns testes de venda do produto, prototipagem, como iniciar, sabe? Colocar para vender, assim, tipo, vendi. Eu acho que isso é o importante, porque muitas empresas querem estruturar muito. Nossa, eu tenho que deixar perfeito para eu começar a vender. E aí acaba se ferrando, né? Porque às vezes acaba o dinheiro, às vezes aquele produto não emplaca tão bem, ou ele não entendeu muito bem aquele público. Então eu já sou do tipo, bota para vender. Bota para vender, já faz testes, já manda para os amigos, já faz, sabe, assim, aquela coisa. Eu tive um caso de um cliente que ele começou a vender umas gominhas para crescer o cabelo, né? E foi lá, investiu, invasou o produto e rótulo, isso e aquilo outro. Quando a gente começou a fazer o processo de venda, estava chegando na casa dos clientes a gominha já toda derretida. Entendeu? Então, é assim, poxa, se ele tivesse feito esse processo anteriormente, talvez ele não teria gasto todo esse tempo e dinheiro e o produto dele não emplacou porque o produto não é bom. Eu não sei ali o fabricante,
que aconteceu lá que não rolou, o produto não ficou bom, sabe? Então, a gente tem que botar para vender, entender esse público inicial e aí começar a ampliar, entendeu? Ótimo, Wafa. Que dicas você poderia deixar para quem está começando ou para quem quer estar na primeira página do Google através do ranqueamento orgânico? Bom, primeiro eu tenho que fazer um site com quem entende um pouco de SEO, porque o que mais tem hoje é site que a gente olha, entra lá, eu olho análise zero. Tipo, a pessoa às vezes tem 3 anos já com aquele conteúdo que não vira nada. Vira um peso morto na internet, vira só para colocar ali no cartãozinho de visita e torcer para alguém que se entregar o cartão de visita, que é coisa de velho já, né? Esse negócio de cartão de visita. Entrar. Então, assim, é importante que a pessoa tenha conhecimento em SEO e aguardar aí pelo menos uns 6 meses para começar a girar. Mas gera leads qualificados e você fica com vontade de fazer o negócio crescer na busca orgânica para gerar cada vez mais leads qualificados. Ok, Wafa. Wafa, obrigada pela palestra. Acabou! Foi brilhante, show, né? Agradecemos imensamente a sua participação na Semana Acadêmica da FATEC. Obrigadão, gente. Foi um prazer enorme. Obrigada por ficar até esse horário, 10 horas aí. Obrigadão. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês consigam fazer crescer aí o que vocês estão fazendo aí de projeto online. Com certeza. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Agradecemos a todos os participantes, né, que estiveram conosco nessa noite e contamos com a participação de todos vocês amanhã. Um abraço.